Deus, mas que seja um tempo de ministração da Tua palavra, de crescimento e de vida sobre nós, é o que oramos. Amém e amém. Eu me lembro que há alguns anos atrás, mais ou menos 5 anos, 6 anos atrás, eu estive com o Andrew. Ele é um australiano, ele fez parte da equipe formadora da Hillsong, junto com o Brian Houston, o pastor fundador, presidente da Hillsong Austrália. E nessa oportunidade que a gente teve de aprender, de ser ministrado, de crescer, ele contou uma história que eu acho bem interessante. A Hillsong, na sua fundação, tinha algo que se chamava os pilares da visão, o coração da visão, onde anualmente, eles se reuniam, eles definiam uma meta de expansão ministerial, de crescimento para a igreja, de compra de um terreno, de abertura de uma escola, enfim, eles tinham metas de tempos em tempos, e anualmente esse povo ofertava. E o Andrew compartilhava o seguinte: quando ele começou, ele era um encanador, e ele dava uma oferta de $1.000 anual. $1.000. 1.000 dinheiros, seria R$1.000 aqui no Brasil. Você imagina, dividido por 12, um ano, menos de R$100 por mês. E no dia que eu tive com ele, ele falou assim: hoje, para a glória de Deus, 10 anos depois, eu pude assinar um cheque de $1 milhão. E ofertei. Porque a Layara teve aqui há poucos minutos atrás. Porque nós temos pilares da visão aqui na igreja. Pessoas que, seja no tempo bom, seja no tempo difícil, têm sustentado essa obra para a glória de Deus, amém? E Deus tem prosperado, é ou não é, gente? Deus tem abençoado, e eu creio que Deus vai fazer muito mais sobre a nossa vida. Quantos creem? Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso o tema dessa noite é o poder da palavra. Existe um poder em tudo aquilo que nós proferimos, existe um poder em tudo aquilo que nós declaramos, e eu quero compartilhar isso com você nessa noite. O texto é Tiago capítulo 3, a partir do verso de número 1. Tiago 3, a partir do verso de número 1, a gente vai estar lendo até o versículo de número 12, vai estar projetado na tela, e você pode também, se quiser, acompanhar na sua Bíblia, amém? Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois, como sabem, nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor, pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Verso 4, tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Verso 7. A espécie humana, ela doma e tem domado toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens,
feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? A linguagem é um dom divino e universal. Ela pode acontecer de maneira verbal ou não verbal, porque o corpo fala. Sim ou não, gente? Às vezes você está em casa e você olha a sua esposa, você olha o seu filho, você olha o seu marido, e mesmo sem que uma palavra saia da boca, você já consegue gerar uma percepção que algo de errado não está certo. Você fala assim, opa, alguma coisa está diferente, porque a linguagem ela é universal. Deus nos concedeu a capacidade de comunicar, de edificar, de transformar por intermédio da palavra. Seja em diferentes idiomas, seja, por exemplo, em linguagem de sinais, a famosa Libras, linguagem de sinais. Há uma semana atrás, aqui na segunda-feira, nós tivemos um workshop aqui de Libras. Quem teve presente aqui? Levanta a mão assim. Bastante gente, né? Quem aprendeu a falar? Levanta a mão assim. Vem cá então, fala para o povo, dá uma saudação aqui. Quer o microfone? Não, Libras não precisa, né? Oi, boa noite. A paz do Senhor. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Na faculdade, eu fiz um período de Libras. Já te falei isso, Letícia? Licenciatura é obrigatório no Brasil. Eu fiz um período, não lembro nada. Mas uma coisa me revoltou quando eu fiz Libras. Sabe o que foi? Eu descobri que Libras é a linguagem brasileira de sinais. Isso quer dizer que, nos Estados Unidos, até quem usa a linguagem de sinais, usa um outro tipo de código diferente do Brasil. No Japão é diferente, nos outros cantos é diferente. Eu achava assim, falei, rapaz, é uma língua universal, Babel acabou. Todo mundo vai falar igual, mas é diferente. Mas até na linguagem de sinais, nós conseguimos criar um elo entre as pessoas, entre culturas e até gerações. Outro exemplo, nós vivemos em Natal, um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil. Volta e meia está entre os 5 mais procurados do Brasil. Por exemplo, quantos aqui falam outro idioma e não vale línguas estranhas? Levanta a mão assim para me ver. Pouquíssima gente. Você sabia que quem fala outro idioma tem a capacidade de ganhar 50% a mais de quem não fala? Eu, às vezes, me aperrei demais, porque volta e meia vem missionários, vem pessoas, americanos, neozelandeses, não sei. Aí chega aqui, cara, é uma dificuldade para a gente comunicar com eles, porque nós precisamos aperfeiçoar. Quando eu cheguei em Natal, tinha pessoas que diziam assim, eu não vou nessa igreja americana não, porque eu não sei falar inglês. O culto é todo em inglês, as músicas são em inglês, e não tinha nada a ver. Mas nós precisamos, em justa medida, nos desenvolver. Então, mais profundo que a utilidade social está o poder espiritual da palavra. A palavra ela pode ser símbolo de unidade ou divisão. Em Babel, o orgulho humano trouxe confusão lá em Gênesis 11, 7. Já em Pentecostes, o Espírito Santo restaurou a comunicação através da pregação de Pedro, lá em Atos 2, a partir do verso 4.
Então, povos diferentes, unidos em um mesmo evangelho, foram restaurados através da linguagem. Assim, Tiago nos chama a refletir sobre o poder da palavra, especialmente da língua, pequena, mas capaz de incendiar mundos. Por isso eu quero compartilhar com você algumas verdades sobre o poder da palavra. Número 1, pode colocar aí, o poder criativo da palavra de Deus. Em Gênesis 1, verso 3, diz assim a palavra do Senhor: e disse Deus, haja luz, e houve luz. A palavra de Deus não descreve a realidade apenas, ela cria realidades. O termo hebraico nesse texto para dizer é a palavra amar, que indica comando eficaz. Deus fala e aquilo que não existe passa a existir. É como se ele usasse o poder criador dele, impetrado, empoderado na palavra. Por isso, quando lemos João capítulo 1, nós lemos: e o verbo, a palavra, o Logos, Jesus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai. Então a palavra de Deus criadora, ela toma forma, ela habita entre nós e ela muda realidades, meu irmão. Amém? Você crê nisso? A palavra que você libera na sua casa, no seu trabalho, ela muda a história. Mas sabe o que acontece? Nós acabamos usando o poder criativo da palavra também para o mal. Porque nós começamos com a nossa boca profetizar aquilo que Deus não nos mandou profetizar. Nós começamos a praguejar, nós começamos a apenas reclamar de situações, e aquilo que nós estamos profetizando: olha, mas aquilo não vai dar certo, olha, mas esse casamento está muito corrido, olha, mas esse trabalho não dá futuro, mas olha, esse projeto não vai chegar, olha, você está fazendo essa prova, esse concurso público, mas você não vai passar nele. O mundo espiritual pega também essa palavra e transforma em concretude na nossa vida. Existem pessoas que parece que andam com uma nuvem negra sobre a mente. E você olha assim, opa, algo de errado não está certo. E você se preocupa. Quando na verdade, irmão, não é apenas você ser positivista naquilo que você está fazendo. Não é papo de coach, não é papo do livro The Secret, o segredo, que você vai mentalizar, a coisa vai acontecer. Mas a Bíblia declara que aquilo que com a nossa boca nós profetizamos, isso se tornará realidade. Marcos capítulo 11, verso 23 diz assim: eu vos asseguro que se alguém disser a esse monte, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. John Stott disse: as palavras são os veículos mais poderosos de bênção ou maldição que possuímos. Assim como Deus criou o mundo com palavras, nós criamos ambientes em nossa casa, na família, na igreja, com aquilo que falamos. Uma palavra pode levantar ou destruir. A pergunta é, para você hoje: você tem profetizado vida ou morte sobre a sua realidade? Irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos chamar à existência aquilo que ainda não existe. Aquilo que não vimos. Na semana passada, nós estudamos sobre a fé, sobre o empoderamento da fé, como nós precisamos crer, o que é a fé. E hoje, nós precisamos colocar essa fé em prática, proclamando. Romanos 4,17 diz: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Amém? É tempo hoje de você levantar do teu lugar, de você sair talvez do lugar que limita a tua visão e começar a profetizar um novo tempo sobre a sua vida, sobre a sua história. E isso é só para aqueles que creem, meu irmão. É só para aqueles que acreditam. Você pode sacudir o seu irmão aí e profetizar algo para ele. Diga para ele: a sua sorte vai mudar, meu irmão. Aquilo que você está orando vai acontecer.
Mas para isso você precisa crer. Ou precisa acreditar naquilo que você está profetizando. Número 2. O poder da palavra vence o inimigo. No deserto, Jesus enfrentou o diabo com a palavra escrita. Então está escrito, está lá em Mateus 4, verso 4, 7 e 10. O verbo grego usado, gegraptai, significa, está no tempo perfeito, está escrito uma vez por todas, imutável, permanente, eterno. A palavra, quando lemos lá em Efésios 6,16, é a espada do Espírito, é a única arma ofensiva da armadura de Deus. Nós vemos o escudo, o capacete, a couraça. A única que tem de ataque, de ação, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O diabo, já dizia Spurgeon, ele não teme a espada da sua opinião. Mas eu acho, pastor, não interessa. Mas ele treme diante da espada da palavra de Deus. É diante da palavra de Deus que ele não se mantém de pé. Jesus nos lembra também que essa casta, ela só sai com jejum e oração. Então a palavra de Deus ainda é mais eficaz, unida à disciplina espiritual. Qual foi a última vez, meu irmão, que você jejuou? Que você acordou assim, ó, essa semana eu vou tirar um dia para ficar sem café da manhã. Um dia eu vou passar aqui sem o almoço. Vou passar um dia jejuando. Qual foi a última vez que você parou de maneira séria, contundente na sua vida e falou assim, eu vou separar, não importa o dia, não importa o momento, eu vou separar um horário de manhã, de tarde, de noite, do meu almoço no trabalho, quando eu chegar em casa, quando eu acordar, e eu vou separar um tempo de oração, eu vou separar um tempo de leitura da palavra de Deus. Porque não adianta só a gente falar sobre profetizar daquilo que nós não vivemos, daquilo que nós não recebemos. Muitas vezes tentamos lutar contra as tentações, contra o mundo, na força de vontade. Mas é a palavra de Deus, internalizada e confessada diariamente, que nos dá vitória. O fundamento da igreja é Cristo. Ele é a pedra principal, a pedra angular. Então precisamos mergulhar nas disciplinas espirituais, na intimidade, para vencer o mundo, a carne e o diabo. Número 3, o poder da palavra, ela também transborda de dentro de nós. Lucas 6,45 diz, a boca fala do que o coração está cheio. Tiago nos alerta que a língua é cheia de veneno mortal. Então as nossas palavras, elas são reflexo do nosso coração. Aquilo que nós recebemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos. Agora me diga, como pode alguém falar coisas boas, estando, por exemplo, 6 horas por dia no TikTok? O que vai vir daí, gente? Eu vou passar 12 horas por dia. Essa é a média de tempo do brasileiro, de 6 a 12 horas por dia na internet. Recebendo o tempo todo informação, dopamina, o tempo todo, sem perceber o mal que isso está te fazendo. Dwight Moody, ele diz, ou a palavra de Deus nos afasta do pecado, ou o pecado nos afastará da palavra de Deus. Eu preciso diariamente, então, estar cheio, embebido, ungido, separado com esse óleo, irmão. Porque o mundo que a gente vive é um mundo tenebroso, é um mundo que jaz no maligno, é um mundo complicado. Laiara falou aqui, no momento de oferta, que ela ia para o trabalho e ela tinha crise de ansiedade. Sabe quantas vezes eu ouço isso no gabinete pastoral? Não é uma, não é duas, não é três, são muitas e muitas vezes pessoas que são o tempo todo forçadas a ir trabalhar. Quantas vezes, irmão, você não levanta na segunda-feira dizendo assim, eu não vou hoje não, misericórdia. Eu trabalhei um tempo de telemarketing ativo.
Eu sonhava com o telefone, eu sonhava com o coordenador, eu sonhava com o supervisor. Eu falava assim, meu Deus, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir. Mas às vezes, pela força da necessidade, você levanta cada dia, você coloca a sua capa, porque é no dia mau que você tem que ser mais fiel ao Senhor. Você bota o perfume, você se ajeita e você abre um sorriso e vai. Mas às vezes seu coração, ele está sofrido. A tua vida está sofrida, mas Deus te manda fazer algo. Deixa eu te falar algo. Às vezes o silêncio também, ele nos auxilia a vencer a necessidade de muito falar. Eu trouxe uma versão nova aqui, nunca usei ela. NTLN, conhece? Nova tradução na linguagem do nordestino. Provérbios 17, 28. Até o abestado, quando se cala, é tido por sabido. E se ficar de boca fechada, o povo jura que é inteligente. Está na Bíblia. Eu só traduzi aqui para uma nova versão. Até o tolo, quando se cala, ele é tido como sábio. E sabe qual é o nosso grande erro, meu irmão? É porque às vezes nós queremos falar demais. Não, eu tenho que falar, eu tenho que botar para fora. Às vezes não, amado. Às vezes o melhor é o silêncio naquele momento, você contar até 10, para que você use a sua inteligência e você não seja um tolo que é pego naquilo que você fala. Você vai fazer uma prova, você vai fazer um teste, você vai fazer uma entrevista. Sabe onde as pessoas mais se enrolam? Quando elas começam a falar aquilo que não perguntaram para ela. Ah, mas eu tenho que dar minha opinião. Nem sempre. As pessoas, de fato, não estão preocupadas com a sua opinião. As pessoas estão preocupadas em viver a sua vida. E nós temos que escolher a maneira certa de viver a nossa vida. Porque enquanto a gente está cuidando da vida dos outros, o nosso filho está perdido. Enquanto a gente está cuidando da vida dos outros, nosso casamento está bagunçado. Enquanto cuidamos da vida dos outros, nós não estamos preparados para aquilo que Deus tem para fazer na nossa história. Pensa numa esponja. A esponja, ela quando apertada, ela sai, ela solta aquilo que ela absorveu. Quando a vida nos apertar, o que nós liberaremos? Será que o óleo do Espírito? Será que é a bênção ou a maldição? Aplicação desse ponto. Pais, encham o coração dos seus filhos com a palavra de Deus. Melhor do que um Xbox, melhor do que um celular novo, melhor do que um tempo no cinema, é semear no coração deles a palavra de Deus. Ore por eles enquanto eles dormem. Unja, abençoe. Jovens, encham a sua mente com as escrituras, não com o lixo da internet ou da vida. O que transborda de nós revela aquilo que governa o nosso interior. E a quarta e última coisa existe o poder do cumprimento da palavra de Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor. Então, a palavra, ela não é apenas criativa, como vemos, ou defensiva, mas ela também é profética e direcionadora. Isso quer dizer que Deus nos dá missões específicas para que nós possamos cumprir. Eu vou repetir. Deus nos dá missões específicas para cumprirmos. E ao final, ouvimos então a voz do Espírito Santo de Deus. Deixa eu te dar alguns exemplos aqui. Abraão, foi dito para ele: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. A Paulo foi dito, o Espírito disse: passe a Macedônia e ajuda-nos. Lá em Atos 16, verso 9. A Noé. Eu queria que você percebesse isso, porque isso é incrível demais. A Noé foi dada uma missão de vida.
não era uma missão apenas temporária, não era um trabalho apenas específico de um momento, mas de uma vida, que era construir um barco, uma arca, para salvar a sua família, para salvar os animais. Você conhece bem a história. E Noé levou cerca de 100 anos para construir esse barco. Sabe o que é mais incrível dessa história? Ele leva 100 anos para construir. E quanto tempo ele tem de uso desse barco? 1 mês e meio? 1 mês e pouquinho, entre a chuva, entre a água subir, entre a água descer. E depois, quando para de chover, esse texto está lá em Gênesis de 6, capítulo 6 ao capítulo 8, Deus simplesmente manda Noé deixar a arca no alto de um monte. Talvez se fosse hoje, a gente diria assim para Deus: mas Senhor, eu levei 100 anos construindo. O povo me chamou de doido. Quem sabe, estando aqui no monte, a gente não pode fazer uma igreja aqui, ó, pinta a arca de preto, já está com betume aqui, ó, a gente faz um culto aqui, ou quem sabe a gente mora na arca, ou quem sabe essa arca vira um altar de adoração ao nome do Senhor. Mas Deus tinha um plano para a vida de Noé, sabe qual era? Que ele explorasse e experimentasse um novo mundo que estava diante dele, porque não tinha caído chuva sobre a terra, e agora choveu, então a geologia mudou, o mundo mudou, e estava preparado para ele um tempo de conquista, um tempo de bênção, um tempo novo. A obediência à palavra de Deus é o caminho mais curto entre a promessa e o cumprimento daquilo que o Senhor tem para nós. Se naquele momento ele se apegasse a isso, se Abraão dissesse assim: mas Deus, eu tenho minha família aqui. Se Paulo falar: mas Senhor, eu tenho que evangelizar muito gentio aqui, não vou para Macedônia. Se a gente se apegar àquilo que está gravado, guardado no nosso coração, e não à vontade de Deus, nós fracassaremos. Muitos estão hoje apegados ao estágio atual, mas Deus, Ele quer te levar a um novo nível, amém? A um novo nível. A palavra de hoje, ela pode exigir renúncia da sua vida, mas ela abre um caminho para um futuro de fé e também de glória. Tiago nos lembra que a mesma língua, ela pode bendizer ou amaldiçoar. Por isso eu quero concluir te perguntando 3 coisas. Número 1, usaremos nossas palavras para incendiar ou para edificar? Para dividir, número 2, ou para unir? Para amaldiçoar ou para profetizar vida? Eu tenho uma última frase preparada aí, que diz: pregue sempre com a palavra. Se for preciso, use palavras.